Estamos de volta, hein, pessoal? E agora é hora de falar do melhor componente curricular que existe nesse mundo, Geografia. E vamos mostrar a proposta de atividade da 7ª série da EJA, que foi desenvolvida pelo professor Werley. E ele vai falar da relação entre a indústria e a sociedade. Interessante! Sabemos que a indústria é uma atividade que transforma matéria-prima em produtos elaborados ou acabados. A atividade industrial tem como grande valor para a sociedade. Há uma relação entre o desenvolvimento industrial e social. E através da indústria, a população adquire diversos produtos úteis para a vida moderna. A indústria provocou o processo de urbanização em vários países. A indústria também produz o desenvolvimento social, na medida em que as suas expansões está associada a diversos setores da economia e ao trabalho humano. Isso gera benefícios como empregos e novas rendas. E para entender um pouco mais sobre este assunto, vamos assistir ao vídeo do professor Werley sobre a indústria e a sociedade. Gente boa, tranquilo? O tema que eu quero tratar com você hoje é massa. Tema sobre a indústria e a sociedade. Fica ligado nesse assunto aí, tá bom? A indústria faz parte do setor secundário da economia, certo? Setor secundário, porque nós temos o primário, que é a agricultura. Nós temos o secundário, que é a indústria. E nós temos o setor terciário, que é o comércio e a prestação de serviços. Comércio, lojas onde você vai comprar os seus produtos ou vender. E também a prestação de serviços, como educação, transporte e segurança. Falando da indústria, a indústria é o que, afinal, professor? Indústria é atividade que transforma matéria-prima em produto elaborado, o produto semi-acabado. Deixa eu dar um exemplo para você de algo bem conhecido nesses dias. Olha isso daqui, ó. Olha isso. Como todos sabem, nós estamos higienizando as mãos com álcool 70, para proteger contra o coronavírus. Eu tenho aqui uma embalagem. Essa embalagem ela tem plástico, ela é feita de plástico, não é? E os seus derivados. Nós temos aqui também esse jato, né? Ou esse esguichador, não sei como você chama aí, para jogar o álcool nas mãos. O plástico é derivado de um produto, matéria-prima, petróleo, ok? E o álcool que está aqui vem também de outra matéria-prima. Qual é a matéria-prima do álcool? Cana-de-açúcar. Parabéns, você acertou. Então, essa embalagem tem dois produtos que eram matéria-prima e foram transformados em produto industrializado. O álcool veio da cana-de-açúcar e nós temos os plásticos que vieram do petróleo. Tá ligado aí, pessoal? Beleza? Também nós temos matéria-prima como minério de ferro. Você já viu uma mina de exploração de minério de ferro? Olha ela aí. A mina de exploração de minério, não é? É uma reserva natural de minério de ferro, é explorado e levado para a indústria. E a indústria então vai transformar o minério de ferro em outros produtos que são feitos à base de ferro. Por exemplo, talvez aí na sua casa ou no seu trabalho, algum local, tenha o quê? Um portão de casa, uma grade da janela que é feita de ferro, ok? Minério de ferro. Produto primário leva para a indústria, ele é transformado em produto industrializado, né? Há muitas obras da construção civil, casas, né? Aquelas, como se chama aquilo? Você que conhece, as barras de metal, quando se faz a cobertura de um ginásio,
de um estádio de futebol, ok? Peças para o carro, peças para a bicicleta, ok? Muitas bicicletas são produzidas com peças de ferro e também de alumínio, matéria-prima, ok, pessoal? Mas eu quero te falar de uma matéria-prima, além dessas, de uma matéria-prima que é deliciosa. Sabe qual é? Lá na agricultura tem o trigo. Trigo é um grão. Esse trigo é levado para a indústria e produz a farinha de trigo. E a farinha de trigo produz isso daí, minha gente, pão. Ficou com vontade agora de comer pão, não é? Olha para nós essa outra imagem aí. Nós temos o trigo, nós temos na colher a farinha e nós temos o pão. Que delícia de aula, né, pessoal? Eu fico por aqui e você aí coma o seu pãozinho. Eu te espero para uma próxima oportunidade. Lembrando que estudamos hoje, a indústria é uma atividade que transforma matéria-prima em produto industrializado. E a nossa sociedade? A sociedade vai se desenvolvendo, vai evoluindo, vai avançando por causa da indústria. Novas tecnologias, né? A urbanização, quando as indústrias, né? No Brasil principalmente, mas também na Europa, a indústria ela precisa de mão de obra, trabalhadores. Eles então saíram da zona rural, que é o campo, e migraram para a cidade e foram trabalhar nas indústrias. E a cidade cresceu, a taxa de urbanização aumentou. Então a indústria contribui sim para o avanço da sociedade. Ok, galera? Aquele abraço, tchau para você. Fui! Valeu, professor Weller. Até mais, hein? E agora vamos partir para a história com o grande professor Wilson Duarte. Ele produziu uma proposta de atividade bem legal lá para as turmas do 9º ano com o título A Invenção da República no Brasil. E sabe, Gabriel, o professor Wilson propõe que façamos uma análise de algumas questões que levaram à queda da monarquia no Brasil, os projetos republicanos e a instauração da república, problematizando esse conceito. Muito bom! Então vamos ao vídeo do professor Wilson sobre a mistificação ou invenção da república no Brasil. Bora lá? Vamos! Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Professor Wilson Duarte aqui para um Saiba Mais em História. Meus amigos, o meu intuito, o meu interesse ao fazer esse Saiba Mais para vocês é justamente provocá-los referente a algumas informações sobre história, no sentido de que vocês saiam de um lugar confortável e comecem a pensar, que comecem a problematizar os problemas que nós temos na nossa sociedade através das análises e desses movimentos históricos, dos fatos históricos, dos agentes históricos e que nós precisamos discutir. Hoje eu trago para vocês uma discussão, uma apresentação sobre a criação da República no Brasil. Eu gosto de falar sobre a mistificação da República ou a criação da República. Porque a nossa República, inicialmente, nada mais é do que resultado de um golpe de Estado. Um golpe de Estado efetivado pelo Exército Brasileiro contra o imperador Dom Pedro II, representando, então, a monarquia que até então existia aqui no Brasil. Então, em 1889, caía a monarquia no Brasil e se instaurava a República. A República foi um regime instituído pela força de uma minoria em detrimento da maioria da população brasileira. O que que significa dizer? O povo dormiu monarquia e o povo acordou república. O povo não sabia muito bem o que é que estava acontecendo ali, nessas configurações, nessas estruturas apresentadas até então. Poxa, professor, mas não tinha internet como uma comunicação veloz entre as pessoas. Lembre-se, meus queridos e minhas queridas, ao longo da história, mesmo
nas repúblicas, digamos, da América Latina, houveram maciça participação popular. Isso não acontece no Brasil. O que nós temos é uma república criada por poucas pessoas, por uma elite e levada a cabo pelo Exército Brasileiro. E nessa perspectiva, essa elite é que desenha o que será essa república e como será essa república. Um golpe desprovido de apoio popular, ele criou o que é chamado de um vazio imaginário político nacional. Então, e aí, o que vai ser feito? E agora? Os caras pensaram assim, bora inventar algo então. Vamos inventar várias coisas e colocar aí no lugar. Então eles começaram a manipular, a reescrever, a reorientar a história para que preenchesse esse vazio no imaginário popular. Os defensores, então, do novo governo saíram em busca de criar, inventar, cristalizar um passado capaz de estabelecer uma ligação com a ideia de república e que se estabeleceria com esse golpe de 89. É claro que desde o início do Império, em alguns lugares já se lutava em alguns momentos por essa república, mas não era um movimento conciso, não era um movimento nacional. E aí essas pessoas orquestraram então uma mudança, criando assim uma nova simbologia para essa república. Uma nova bandeira, novos hinos, outros símbolos. Veja você, Dom Pedro II é sempre com uma representação caquética, fraca, idoso, representando justamente essa monarquia. E Dom Pedro II, Dom Pedro I, rapaz, sendo representado como um jovial, como um forte. Por quê? Porque Dom Pedro I foi responsável por aquele episódio conhecido como Independência do Brasil em 1822. Então esse rompimento em relação a Portugal, esse rompimento político em relação a Portugal, realizado por Dom Pedro I, eles usam, então, ele é como uma imagem jovial, já para dar essa ideia. Aquele passado lá já era separatista. Esse aqui do Dom Pedro II, nós temos que transformá-lo em outra coisa, como algo velho, não é? E aí foi se reconstruindo o passado para ocupar esse vazio na mentalidade das pessoas e enfiado na cabeça das pessoas, sendo ensinado nas escolas, principalmente, e nas propagandas e tudo mais. E foi se reconstruindo o passado, de acordo com os interesses dessa elite que havia orquestrado esse golpe. Acho que um exemplo que nós podemos usar que fica bastante claro é na questão de Tiradentes. Se vocês observarem muitas das figuras que apresentam Tiradentes, vão apresentar ele como um barbudo, cabeludão, relembrando Jesus Cristo daquela tradição judaico-cristã religiosa, né? Como Salvador. Veja, um herói, um salvador, quando ele foi esquartejado, né? Aquele desenho dos pedaços de Tiradentes caindo, rolando ali, justamente para atender a essa necessidade que existia de criar, de inventar esses heróis da República, ok? Zumbi dos Palmares não foi herói nenhum, porque ele lutou contra o quê? Isso é só para provocar vocês. Então, nessa perspectiva, além do Tiradentes, né, ter essa aproximação com Jesus Cristo, nessa perspectiva, ele ainda era militar, trabalhou como alferes, como militar. Então, esse cargo do Tiradentes e a figura do Tiradentes lutando para estabelecer a República aproximava dos dirigentes do golpe, certo? Que também eram militares, trazendo, né, como se os militares fossem os grandes representantes ali dessa mudança, dessa nova mudança que acontecia até então, e destransformando o golpe, digamos assim. Eu espero que vocês tenham curtido essas informações. Eu gostaria muito que vocês pudessem assistir, reassistir esse vídeo, compartilhar com as pessoas e chamar essas pessoas para a discussão, para o debate, para a conversa, para o diálogo, né? Essas manipulações acontecem ao longo da história e precisamos discutir isso para que elas não ocorram com tanta facilidade. Até a próxima e que a força esteja com... Gabriel, adorei as propostas de atividades hoje, mas agora chegamos ao final do programa.
Então é isso, né, pessoal? Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Lembrando que o que você viu aqui na TV está disponível lá no portal Conexão Escola na internet. O endereço está aparecendo aqui na sua telinha junto com o QR Code. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!